Olá, graça e paz. Esse aqui é quem vos fala, Pastor Jacques. Estamos aqui iniciando mais uma aula de escatologia. E hoje nós estamos indo aí para a nossa quinta aula. Estamos falando sobre vários conceitos básicos sobre a matéria. Até aqui a gente já viu bastante coisa, como o estado intermediário da alma, destino do salvo, destino dos ímpios. Também já vimos alguma coisa relacionada às quatro teorias do arrebatamento. E hoje eu irei falar sobre o arrebatamento da igreja, ou seja, os vaticinos da vinda de Jesus. Para você que não está familiarizado com esse termo, os vaticinos da vinda de Jesus, talvez você esteja se perguntando, tá, mas o que isso significa? Qual o conceito dessa palavra vaticínio? A palavra vaticínio, ela na verdade significa uma previsão, a previsão de que Jesus está voltando. Então eu vou ler aqui alguns textos, tá? Para ressaltar sobre a importância do cristão estar atento sobre essa questão. Por enquanto eu não vou entrar nesses conceitos se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação, até porque a gente já viu bastante coisa na aula anterior sobre as teorias do arrebatamento. E para os pré-arrebatamento, diz que a igreja não passará. Eu também acredito que a igreja não passa. Bom, para ressaltar a importância da segunda vinda de Cristo, o Novo Testamento faz mais de 300 menções relacionadas à vinda do Senhor. Capítulos inteiros, como Mateus 24, que é um dos capítulos mais estudados e mais complexo de você entender, porque aqui você tem vários assuntos, você tem um contexto muito amplo, você tem que fazer várias considerações. Marcos 13 são dedicados ao mesmo assunto, arrebatamento. O apóstolo Paulo, ele refere a questão do arrebatamento mais de 50 vezes. Mais de 50 vezes, tá certo? Dedicando boa parte da sua teologia, a questões relacionadas à vinda de Cristo. Diga-se de passagem que lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, Paulo ele vai fazer um resumo sobre o arrebatamento. Ele traz ali o contexto entre os que dormem, isso é, aqueles que estão no estado intermediário, tá? Esperando a segunda vinda, fala sobre os que estão vivos. Então ele conceitua de maneira bastante dinâmica essa questão, pontuando alguns princípios fundamentais relacionados ao arrebatamento. Há outras referências também. Então Paulo ele cita mais de 50 vezes, como 1 Coríntios, capítulo 15, versículo, a partir do versículo 52, por aí afora. Bom, o entendimento que Jesus descerá à terra para livrar Israel, nós vamos estar falando mais adiante, mas primeiro a gente precisa fazer um adendo aqui, uma colocação. Na verdade não é bem uma colocação, mas uma análise sobre
questão do arrebatamento da igreja, tá certo? Vamos destrinchar aqui alguns textos, vamos estar fazendo uma leitura de alguns textos. Estou com a minha Bíblia aqui aberta no Evangelho de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o sermão profético de Jesus, também conhecido como princípio das dores. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou dele os seus discípulos e ali para mostrar toda aquela obra magnífica do templo. Aqui nós estamos falando do templo que foi reconstruído por Herodes. Herodes ali para agradar os judeus. Herodes percebeu que dentro do judaísmo, o sentimento judaico pelo templo era muito forte. E aquele templo que tinha sido construído pelo rei Salomão, aquela obra magnífica, ela tinha sido destruída pelos babilônicos. Mais tarde, no período pós-cativeiro, quando eles regressam do cativeiro, uma leva de judeus, eles começam a reconstruir o templo que tinha sido destruído, na liderança de Zorobabel e entre outros, tá? Porém, era um tempo bem inferior ao primeiro tempo, e isso despertou um sentimento na nação, meio que de tristeza, né? Então, já no período do Império Romano, não vou entrar nesse assunto, só estou apenas trazendo aqui um conceito para você entender, mas aí é uma aula para uma outra ocasião. Mas no período do Império Romano, o que acontece? Herodes, ele estava impopular dentro da nação. Ele era o governador ali na região da Judéia, Galileia, por ali, e o seu governo era mal visto, principalmente pelos judeus. Era um governo impopular. Então, Herodes, que não era em nenhum momento tolo, mas ele vai pesquisar sobre o templo e ele descobre que o templo era um local sagrado para os judeus. E ele reconstrói o templo, fazendo uma obra magnífica, né? E isso agrada aos judeus, isso desperta um sentimento, e Herodes ele se torna um popular dentro da nação, né? Ou seja, eu não vou entrar aqui na questão, e até fazer aqui uma comparação, mas é melhor não entrando nessa questão política, porque não é o nosso foco. Mas enfim, aqui em Mateus 24, nós temos aqui uma base, tá? Que são pressuposto que indica a vinda de Cristo. Mas para nós compreender essa questão do arrebatamento, nós vamos dividir ele em duas fases, tá? Primeira fase do arrebatamento. É importante a gente ressaltar nessa altura que a igreja ela não tem nada a ver com Israel, tá? Nós estamos estudando sobre a igreja, o arrebatamento da igreja. Israel é outra questão que mais adiante a gente pode até falar algumas coisas aí direcionada ao povo judeu. Mas enfim, o arrebatamento ele está dividido, digamos, em duas partes. A primeira parte, nós vamos ver sobre o harpazo. O que é o harpazo? O arrebatamento, o harpazo. O harpazo, ele tem a sua base sustentada lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 ao 17. Tá ok?
Então, nós lemos, porquanto o Senhor mesmo, da sua palavra, de ordem ouvida, a voz de arcanjo, estou lendo o texto, tá? Diz o seguinte, ó, eu vou ler aqui, ó. Lemos, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua voz, palavra de ordem ouvida, a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor, arrebatados. Vamos lá, vamos fazer aqui uma análise desse texto. Aqui Paulo está falando da primeira fase do arrebatamento da igreja, tá ok? Então é aquele momento, o harpazo, a palavra harpazo é uma palavra que vem do grego, que significa, que passa a ideia, o termo grego harpazo exprime a ideia de pegar, levar pela força, ou seja, ser arrebatado. A ideia de transladar, né, de arrancar, de tirar a força. É algo que a igreja sofrerá, ou seja, quando acontecer o arrebatamento, a igreja será arrancada da terra, será levada. E aqui tem um detalhe, nesse período, a igreja do Senhor, quando eu estou falando da igreja, eu estou falando a igreja santa, tá? Nesse período, a igreja será tirada, levada até as nuvens, ao encontro do Senhor, tá bom? Ou seja, não é o Senhor que vem até a igreja, mas a igreja vai até o Senhor. Então, essa é a primeira fase do arrebatamento, o harpazo, tá ok? A igreja santa. Aí eu já falar em igreja santa, muito se fala, até já ouvi muitos irmãos falar, até na sua simplicidade, e as pessoas elas costumam dizer, mas não existe santo, ninguém é santo. Irmãos, há um grande equívoco nessa palavra. Tudo bem que a igreja ela tem os seus altos e baixos, tá bom? Até porque a igreja ela é formada por uma comunidade de pessoas. E quando falamos de pessoas, vocês sabem que pessoas ela é problemática, ela tem as suas deficiências, tem seus defeitos, acertos também, tá? Então, mas a igreja ela é santa. A igreja, por que a igreja do Senhor é santa? Porque ela é separada, tá? Ela foi separada do mundo. Outrora, nós estava perdido. É importante olhar para as escrituras, que a salvação da igreja, ela aparece em 3 contextos. O primeiro contexto da salvação é o contexto da cruz, tá? Ou seja, é quando o pecador ele olha para a cruz e vê Jesus na cruz e ele se arrepende dos seus pecados, entrega a sua vida a Cristo, ali ele está salvo. Ele foi salvo naquele momento, ou seja, a salvação da cruz. Só que aparece a segunda salvação, que é a salvação do presente. É aquele momento que eu estou vivendo na presença do Senhor, tá? Eu estou andando com Cristo. Então, eu já fui salvo na cruz, tá? Quando eu aceitei a Cristo, eu já fui salvo na cruz. Só que agora tem a salvação do presente. Eu estou vivendo, eu estou caminhando no Evangelho. É importante a gente trazer essa visão. E existe outra salvação que aponta para o futuro, que é o que nós estamos falando, o arrebatamento. É quando a igreja for arrancada da terra,
e ir ao encontro do Senhor. Essa salvação está apontando para o futuro, o harpazo. Então a palavra harpazo reforça a ideia de ser transladado, arrancado. É uma palavra grega citada por Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Depois os irmãos conferem lá, por isso é importante você estar com lápis, papel e caneta na mão para fazer essas anotações. Ok? Então nós seremos, a igreja será arrebatada até as nuvens do céu, onde encontrará o Senhor nos ares. E assim estaremos, olha que coisa tremenda, para sempre com o Senhor. Ali não haverá separação, nós não vamos mais ser separados de Deus, do Senhor. Mas uma vez que a gente foi salvo, né? E uma vez que a gente foi ao encontro do Senhor, estaremos para sempre com o Senhor. Onde o Senhor estiver, a igreja vai estar. Note que, então, há uma clareza muito grande desse texto de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. O Senhor, nesse momento, nessa primeira fase do arrebatamento, o Senhor não descerá à terra. Ou seja, a igreja será levada ao encontro dele nas nuvens do céu. Tá bom? Aí talvez você fale, mas não sei o que, fulano falou, a Bíblia diz que todo olho verá o seu. Calma, nós vamos chegar lá. Então, mantenha a sua calma aí, vamos estudar, tá? Depois a gente vai chegar nesse contexto. Por enquanto, vamos ficar por aqui, analisando um passo a passo aqui, tá bom? Em João, no Evangelho de João, no capítulo 2, 3, há uma ênfase muito grande de Jesus relacionada ao arrebatamento. Ou seja, ele fala, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito, eu vos preparar um lugar. Ou seja, Jesus está se referindo que o lugar onde a igreja vai passar, o lugar que a igreja vai ser levada. Tá certo? Para onde eu esteja, estejais vós também. Palavras de Jesus na casa do Pai, uma referência a Deus. Tá bom? Em 1 Coríntios, no capítulo 15, o versículo 51, a partir do versículo 53, Paulo também ele vai fazer uma consideração. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos, todos num momento, num abrir e fechar de olho. Ao ressoar da última trombeta, soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível seja revestido da incorruptibilidade. Então percebe aqui, meu querido irmão, louvado seja o nome do Senhor, que há o quê? Oi, filho. Percebe aqui que há o quê? Um momento muito importante relacionado a essa questão da igreja, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, eles serão transformado, mas há um mistério, nem todos estarão mortos, mas os vivos serão transformados também, receberá um corpo glorioso, tá certo? E isso é de suma importância, isso é importante a gente fazer menção a esses textos, tá ok? Em Mateus 24, 27, diz o seguinte, será como um relâmpago, assim como em Mateus 24, 38, onde Jesus ele constrói um paralelismo com um dilúvio que referente aos dias de Noé. Ou seja, ele diz o seguinte, que assim como foi os dias de Noé, também será a vinda do Senhor. Porque Jesus ele faz esse paralelo. Veja, Jesus ele faz aqui duas considerações importantes sobre o arrebatamento. Será algo muito rápido. A pessoa estará aqui num momento, num abrir e fechar de olho, essa pessoa ela será transladada ao encontro do Senhor, tá certo?
Muito bem, aqui é o meu menino que está aqui, mas vamos continuar ao assunto. Já uma referência aos dias de Noé se refere ao período diluviano, antes do dilúvio, ou seja, as pessoas estavam totalmente desapercebidas, comiam, bebiam, davam-se em casamento, ninguém queria saber de nada, até que veio o dilúvio, Noé entrou na arca e só sobrou Noé e sua família, tá bom? Então, a igreja, pode ter certeza, ela será levada ao encontro do Senhor. A princípio é isso, nós vamos ficar por aqui, tá? Depois eu volto dando continuidade a esse ensinamento que é de suma importância para o nosso crescimento. E estuda as Escrituras Sagradas, tá bom? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Fique na paz.